Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que a cada dia nós recebemos o convite do Senhor para estarmos junto dele, né? E em sua graça se livrar. Então, que nós não desperdicemos essa chance e nos coloquemos contritos e humildes na presença de Deus. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 João capítulo 4, versículo 7 a 10. 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, e não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que nós devemos amar a Deus, né? Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Deus é caridade. Então, né, esse convite nos é feito, né, por Deus, né, para que nós possamos estar junto dele, né? Então, que a gente possa sempre amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros, né? Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Então, foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós, né? Deus enviou seu Filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Então, que nós realmente possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros, né, como irmãos, né? E que nós realmente possamos sempre praticar, né, a caridade, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Naquele tempo, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Então, aqui, né, o aprendizado mais eficaz, né, para a ação da caridade, da fraternidade, né, vem do próprio Jesus, né? Ele não deixa o povo perdido como ovelhas sem pastor, né? O seu compromisso com a multidão coloca-nos na mesma situação de compromissados, né? Porque devemos, a exemplo do Mestre, ser capazes, né, de prover os necessitados de comida, atenção e abrigo, né? O nosso amor cristão deve ser traduzido em obras de boa vontade e generosidade, né? O próprio Jesus dá esse exemplo aqui pra gente, né, nessa multiplicação dos pães, né, quando ele reparte os pães e os peixes, né, a fim de que, pelo nosso testemunho, todos possam se sentir saciados das diversas fomes que
que os atormentam. Então, que nós realmente possamos ter essas atitudes de amor, de caridade, de fraternidade para com os outros, tá certo? Então, que nós possamos sempre, né, repartir o que temos, né, com os que necessitam, né, sempre nos ajudarmos uns aos outros, né, termos atitudes, né, de caridade para com os nossos irmãos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.